quero chamar ao palco, por favor, os integrantes do painel Transição Energética. Marcos Vinícius, Fernanda Delgado, Guilherme Mercês e João de Almeida, por favor. Bom dia, quase boa tarde a todos. Nesse painel, vamos conversar um pouquinho sobre transição energética, essa oportunidade incrível para o Rio de Janeiro. Nós já fomos brindados aqui pelo painel de abertura, né, pela própria fala da ministra, que é uma oportunidade importante para o Rio, é uma importante iniciativa, como temos colocado aqui, de que isso não é um projeto que tenha um dono, ele, na verdade, é um conjunto de esforços extremamente cuidadoso para que não se deixe de fora nenhuma instituição, nenhuma empresa, nenhum organismo que tenha realmente essa preocupação, e, nesse momento, a gente tem a possibilidade de ouvir 3 palavras, né, sobre que fatores-chave são, na verdade, extremamente importantes e devem ser permanentemente considerados por aqueles que entraram nessa iniciativa de transformar o Rio na capital da inovação em energia e sustentabilidade. Então, o ponto importante dessa articulação, que todos vocês estão convidados a participar, é que a gente tenha esse cuidado de integrar e não excluir instituições, profissionais, pessoas, especialistas, porque a ideia é exatamente que esse seja um projeto do Rio de Janeiro. E, como estamos aqui presentes com uma dama, então vamos começar por ela. Ladies first. Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por trazer também o IBP nesse desafio juntamente conosco. Obrigado. Obrigada a você. Eu queria começar por ser a mais inteligente, não por ser uma dama, né? Mais inteligente, representando o IBP, não por ser uma dama, ora. É que eu sou da antiga, entendeu? Tá perdoado, tá perdoado. Obrigado. Gente, bom dia, né? Boa tarde, quase. É um prazer estar aqui em nome do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás. Palavras importantes a gente ouviu hoje em relação ao Rio como capital da energia, ao Rio como esse hub, né, a gente pode dizer assim, em relação à transição energética e a todos os investimentos que a gente pode esperar para os próximos anos. Eu gosto muito de uma palavra, gosto muito de usar uma palavra, e de vários projetos que eu vi na Noruega no ano passado, que é a palavra colaboração. Eu acho que a gente vê pouco isso, não só no Rio, mas no Brasil, de uma forma geral, né? Essa iniciativa do MIT HIP tem essa pegada, né, de colaboração. A gente vê todas essas pontas que foram colocadas aqui, e essa iniciativa colaborativa traz essa perspectiva de atração de investimentos. Quando você vê essa boa vontade em direção a governos, stakeholders privados, governamentais, empresas, todos colocando seus melhores esforços em direção a qualquer movimento, né? E aqui a gente está falando de um cenário de energia, de um cenário de transição, mesmo em nome dos combustíveis fósseis, né? Não existe transição energética sem combustíveis fósseis, não existe um futuro descarbonizado sem hidrocarbonetos. De qualquer forma, são iniciativas como essa que vão falar do nosso futuro, né, Marcos? São iniciativas como essa que vão colocar o Rio, o Brasil, de uma forma geral, como a capital da transição energética. Então, eu acho que a gente pode começar semeando, né, borbulhando iniciativas como essa e colocando a colaboração como uma palavra de ordem. Acho que eu começaria por aí. Tá bom, obrigado. João, um pouquinho da sua contribuição nesse sentido, quer dizer, a gente tem um conjunto grande de atores, né, alguns já absolutamente comprometidos, outros estão em negociação. Como é que você vê esse ponto como a captura dessa oportunidade para o Rio de Janeiro? Bom, primeiramente, agradecer o convite e dar bom dia aí a todas e a todos. E falar um pouquinho, assim, nós, como um escritório de advocacia, a gente teve a honra de poder ajudar aí o projeto
e dar esse apoio para o projeto. E para a gente é uma super oportunidade e a gente vê muito futuro nesse projeto, não só pelo que ele pode fazer para a cidade do Rio de Janeiro, mas assim por toda uma oportunidade para o Brasil. Acho que já foi muito dito aqui que o Brasil está posicionado por diversos fatores como um dos principais agentes aí na transição energética. A gente tem todos os recursos, a gente tem conhecimento técnico, tem uma característica humana muito importante para isso. E acho que emprestando um pouco as palavras da Fernanda, eu acho que a gente tem aqui no Rio de Janeiro um case de sucesso com a indústria de petróleo e gás. Então, quando a gente vai falar do ecossistema do petróleo e gás, é algo que a gente vê que deu muito certo, juntando aí os laboratórios, academia, junto com as empresas, né? A gente já teve aqui algumas falas que contaram um pouco isso, e acho que precisa de um empurrãozinho em alguns setores diferentes, para que a gente tenha também esse desenvolvimento aí na transição energética. Então, o Rio de Janeiro já é um ecossistema de transição energética, os principais empresas estão aqui, acho que os principais acadêmicos, e a gente espera aí que as principais startups tenham o desenvolvimento aqui na cidade, e o projeto, né, o programa do MIT vai impulsionar isso. Então, para a gente a gente vê esse programa assim com muitos bons olhos, e eu acho que todos os interessados devem se aproximar e chegar acho que nos frutos que vão seguir esse caminho de colaboração das diferentes pontas do programa, né? Do governo, das empresas, das startups, dos empreendedores, dos investidores. E eu acho que está num ótimo caminho, e esse evento aqui foi um grande marco aí para o programa. Obrigado, João. E Guilherme, com essa visão do Future Tank, como é que você vê essa captura dessa oportunidade, sabedor de que a miríade de instituições, de empresas que estão nisso é bastante significativa, e essa articulação certamente não será nada trivial? Bom dia a todas e a todos. Para mim é um prazer estar aqui como Future Tank. A gente fundou justamente pensando em ter um think tank, em pensar o futuro do Rio. E eu passei muitos anos dos três lados, a academia no Rio de Janeiro, a parte empresarial e também no governo, e eu acho que é muito acertado esse encontro aqui, justamente para fazer essa mobilização de stakeholders. Acho que é o pontapé fundamental para o Rio aproveitar um momento único e características únicas do Rio. A Fernanda foi muito feliz ao falar que esse processo de transição energética ela necessita dos hidrocarbonetos. E o Rio de Janeiro está muito bem posicionado, porque o mundo inteiro quer gás, a gente tem muito gás, e o gás foi eleito agora a energia de transição, o mais limpo dos hidrocarbonetos. Então, acho que está num momento desse, reunindo esses stakeholders com uma oportunidade como essa, a gente tem tudo para construir aqui um início de futuro para o Rio de Janeiro. Obrigado, Guilherme. Um outro ponto que também é importante nessa colocação, vamos dizer assim, de vínculo global de todos, né, é que o programa vem desenvolvendo uma série de iniciativas para fomentar o empreendedorismo em energia e sustentabilidade. Então, tem uma série de instituições que estão conosco nesse sentido, estudando, inclusive, a participação mais intensa, mas o que se vê é que a gente tem um crescimento bastante significativo do capital de risco, que está sendo disponibilizado pelas empresas para as startups, ou seja, o exemplo do programa Conexões aqui, da Vibra, inclusive, também, e de Furnas, tem trabalhado nesse sentido, e a gente vem também o capital de engajamento de startups dentro também desse pacote de disponibilidade de recursos para que essas empresas surjam de uma maneira mais intensiva. Um estudo nosso, já dentro desse programa, revelou uma baixa quantidade de startups na área de energia, não só no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. Então, o ponto dessa captura, João, de oportunidade, ou seja, do empreender em energia e sustentabilidade, passa um pouco pelo aspecto ligado
à propriedade intelectual. Ou seja, como é que o Demarest vê essa particular, vamos dizer assim, abordagem dentro do surgimento das startups? Acho que a gente estava assistindo aqui, não sei se vocês repararam, quando o Scott colocou aquele slide das características, né? E qual que era a característica do Brasil? Se era uma característica de criava muito, né? Tinha muitos empreendedores, criava-se negócios, mas não tinha, por exemplo, um número grande de patentes. Então, esse é um grande desafio, que eu acho que a gente precisa dar alguns empurrões aqui para conseguir colocar em prática, para essas startups, para esses empreendedores, consigam colocar isso em prática no tema de energia. E a gente começa a ter a participação desses diferentes agentes, e acho que um fator muito importante, né? A gente pensa assim, bom, a lei ela não vai criar um mercado. Então, você criando, por exemplo, você teve o marco legal das startups. Não é baixando essa lei que vai ter, no dia seguinte ou no mês seguinte, um movimento, novas gerações de startups. Mas a lei pode impedir que se criem mercados. Então, dando o exemplo dessa lei, muita gente acho que não sabe, mas essa lei, por exemplo, ela colocou como possibilidade para que as agências incluíssem nos investimentos de pesquisa e desenvolvimento a questão da inovação e as startups. Então, já deu essa possibilidade para que novos investimentos fossem feitos nessa área, como também ela permitiu os sandbox, né, que são as possibilidades das agências criarem novas estruturas legais para projetos inovadores. Então, o que eu quero dizer com isso? O papel do governo, principalmente, e do legislativo, é dar possibilidades. A gente vê que está tendo aí uma ebulição de um mercado novo, e a gente precisa deixar as portas abertas, e a legislação tem esse papel. Obrigado, João. Fernanda, no caso do IBP, a gente tem um foco absolutamente reconhecido da importância da instituição, da atuação em nível nacional, ou seja, de extrema importância para esse momento. E na palestra do Scott, nós vimos duas focalizações. Uma focalização que ele chama, o MIT considera como sendo o chamado capital de inovação, né, talvez até representado, na sua grande maioria, por uma contribuição, vamos dizer assim, universitária, na interação com as empresas, e o chamado capital de empreendedorismo, ou seja, os canais que você teria para efetivamente transformar isso em realidade. O IBP hoje olha essas duas colocações de que forma dentro do setor petróleo e gás? Ótima colocação, vou aproveitar para fazer propaganda, né? Pode, né? Claro. Fazer um minuto jabá, né? A gente faz essa conexão, Marcos. Dentro do IBP está aqui a Melissa Fernandes, minha gerente de inovação e tecnologia, e o Vitor Montenegro, gerente de novos negócios. A gente tem um hub de inovação dentro do IBP justamente para fazer essa conexão entre as empresas, a academia, os jovens. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de atrair o jovem para a indústria de óleo e gás, né? Existe uma resistência, o jovem aqui no Brasil e fora do Brasil também, né, de atraí-los para participar da indústria de óleo e gás. Sempre que eu vou falar com os jovens, eu gosto de dizer, não seja repelente, né, não seja refratário à indústria de óleo e gás. Me ajuda a construir essa transformação energética que a gente precisa fazer. Então, esse hub que a gente construiu dentro do IBP, a ideia dele é justamente trazer esse jovem para dentro da indústria, as startups para dentro da indústria, junto com a indústria de óleo e gás, com as majors que estão ali, para que a gente possa pensar o nascedouro dessas ideias. Então, a gente discute regulação, a gente discute tecnologia, a gente discute inovação, a gente discute qualquer assunto, inclusive com outros energéticos. Fazem parte do hub do IBP a eólica, a biogás,
o CNI, outras entidades que não só a Ligás, inclusive não é nem hub do IBP, tem um outro nome, né, Melissa, que a gente vai lançar brevemente, justamente para ficar desvinculado, porque a gente quer que todas as energias participem, que todos os vetores energéticos participem, para que a gente possa discutir energia elétrica, mobilidade elétrica, envelhecimento da população, que é uma coisa, por exemplo, que interessa demais ao setor de energia, né? Qual a idade que a nossa população vai ter no futuro e qual o impacto disso para o setor energético. Então, todas essas discussões a gente tem dentro do Hub e a gente agora se associa também ao MIT RIP para que a gente possa ter isso tudo lá dentro. Então, é papel do IBP trazer a sociedade para a discussão, é papel do IBP trazer o jovem para dentro da nossa casa e a gente está aqui para isso. Obrigado, Fernanda. E, Guilherme, para fechar essa rodada, ou seja, na ideia de vocês, em termos da empresa de vocês, ou seja, o tipo de abordagem que vocês fazem, em termos de todo o trabalho de consultoria, de focalização, essa ideia do olhar do capital de inovação e olhar pelo capital do empreendedorismo, isso é algo que também pertence ao dia a dia de vocês? Sem dúvida nenhuma. Lá na Future Tank, a gente trabalha construindo cenários de futuro e tentando identificar qual é a estratégia para as empresas justamente para lidar com esses cenários. Quando a gente olha para Rio de Janeiro e transição energética, o que a gente tem que colocar no radar? Hoje o mundo é dominado por uma tensão geopolítica muito forte, que é caracterizada basicamente pela essa guerra entre Rússia e Ucrânia. O que essa guerra causou para o Rio de Janeiro em termos de oportunidade? Isso é bom atentar. Primeiro, a questão do gás, o mundo inteiro quer gás e o Rio tem muito gás para oferecer. E dois, e a gente estava falando aqui de investimentos, é bom lembrar que todo o leste europeu está com as portas fechadas para investimento. Então, o Rio de Janeiro pode e deve se colocar como uma grande porta de entrada para esses investimentos, especialmente na área de energia. A gente tem hoje o gás que vem da Bolívia quase acabando. As nossas rotas existentes hoje também se esgotando o gás que vem por ali. Então, a gente tem uma oportunidade grande de novas rotas, como disse o governador, a 4B é um exemplo, que salta ali no Porto de Itaguaí, a gente está falando de um mega investimento, que ainda não saiu ainda, a gente ainda está falando da 3, tem a 4B e a 5B, que também chega do Norte Fluminense, ou seja, a gente tem um cenário muito propício para isso. E isso envolve regulação, como disse o João, e, obviamente, os atores, os stakeholders se mexendo. Por quê? Por exemplo, nessa semana a gente teve uma discussão muito grande da possibilidade do governo brasileiro financiar um gasoduto que vem da Argentina. E isso é crucial para o estado do Rio de Janeiro, porque esses gasodutos, de uma medida ou outra, eles vão ser concorrentes, porque a demanda por gás é a mesma. Então, a gente tem que observar todo esse cenário e aproveitar estrategicamente esse cenário que eu acredito que é bem favorável para o desenvolvimento do Rio, como uma capital de energia e, acima de tudo, uma capital de transição energética. Então, esses são pontos extremamente importantes, a gente vem focalizando isso dentro do projeto do MIT, quer dizer, toda essa parte de transição energética em diversos setores industriais ou ramos de atividade vão certamente sofrer uma mudança bastante significativa. Eu acho que tem uma contribuição legal, né, que o João bem representou aqui, tem uma contribuição de uma indústria que, na verdade, é uma grande responsável pelo desenvolvimento do Rio de Janeiro, que foi o caso da Fernanda, focalizando aqui também, e Guilherme, trazendo esse olhar da eleição das alternativas de investimento pela perspectiva de considerar a abordagem que o Scott também trouxe aqui, do que seria o capital de empreendedorismo e o capital de inovação. A gente está aqui representando 13 universidades do Rio de Janeiro, isso é importante que seja dito, e agradecer aos nossos palestrantes a contribuição nesse momento importante para o projeto MIT RIP Rio e também para todas as instituições que estão conosco. Muito obrigado.